Infelizmente, e com certa frequência, muitas famílias cristãs têm sentido a dor de ver os seus filhos se afastarem de Jesus. São jovens que foram criados na igreja, mas após a adolescência, deixam-se levar pelos encantos do mundo e abandonam a prática religiosa. Deixam a igreja e o relacionamento com Deus. Quem faz isso são as amizades do mundo, às vezes a formação acadêmica, os esportes, até a prática dos esportes, fazem com que eles abandonem a igreja, abandonem o seu relacionamento com Deus. A Bíblia aplica em sentido figurado esse rompimento do relacionamento com Deus à tribo de Efraim. Efraim era o segundo filho de José, era neto de Raquel. Efraim também simboliza na Bíblia os reinos do norte, ou Israel. Veja Oséias 4,17. Efraim está entregue aos ídolos, é deixá-lo. Noutra versão diz assim, deixa-no só, tem que ser deixado só, deixe Israel de lado. Ele se afastou, começou a praticar idolatrias, se afastou do povo de Deus, se afastou da nação. E aqui o Senhor está falando através do profeta Oséias, deixe-o só. Oséias 7, de 1 a 16, nós encontramos lá o seguinte texto. Israel se corrompeu totalmente, afastou-se, praticou a idolatria. O Senhor Deus dá palavras de conforto e esperança para o retorno de Israel, sua reconversão. Veja, o Senhor disciplinava Israel, condenava Israel, mas ao mesmo tempo dava palavras de consolo, dava palavras de esperança, dava palavras de esperança para a sua reconversão, o retorno para a terra. Lemos que, em sentido figurado, Raquel, que era mãe de José, avó de Efraim, chorava porque ele havia rompido o relacionamento com Deus. O Senhor respondeu à profunda tristeza de Raquel com as seguintes palavras: reprima a sua voz de choro, enxugue as suas lágrimas dos seus olhos, porque o seu trabalho será recompensado, diz o Senhor, pois os seus filhos voltarão da terra do inimigo. Há esperança para o seu futuro, diz o Senhor, porque os seus filhos voltarão para a sua própria terra. Veja, irmãos, que promessa! A volta dos filhos, a volta do povo de Israel, a volta de Efraim para a terra prometida, para a terra de Canaã. Isso se aplica para nós hoje, irmãos, o retorno dos nossos filhos, dos nossos amigos, dos nossos irmãos que se afastaram da igreja. Não chore por Efraim, o filho afastado, tenha esperança. Veja Jeremias, o texto do profeta Jeremias, capítulo 31, versos 18 e 19. Serei convertido, tu és o Senhor meu Deus. Mais ainda, Jeremias 31, 20. Veja que belíssimo verso esse daqui. Efraim ainda é meu filho querido, o filho que eu amo. Mesmo depois do castigo, eu ainda amo Efraim. O meu coração bate mais forte por causa dele. Não posso deixar de mostrar o meu amor por Efraim, diz o Senhor. Outra versão diz assim, Efraim é o filho das minhas delícias, aquele em quem eu me alegro. Esses são os filhos de Deus, irmãos, muitos daqueles que se afastaram da igreja, muitos daqueles jovens que se encontram afastados da igreja e que muitas vezes nós ainda criticamos. Mas o Senhor diz assim, eu amo, não posso deixar de mostrar meu amor por Efraim. E eu penso, irmãos, que se você tem um filho afastado da igreja, uma filha, ou sua esposa, ou seu marido, se você tem um ente querido que se afastou da igreja, considere que esse é um afastamento temporário. Continue orando, porque o Senhor diz assim, eu não posso deixar de mostrar o meu amor por Efraim. E se o Senhor não pode deixar de mostrar o amor por esses afastados, nós também não podemos, irmãos. Nós devemos praticar o amor, um intenso amor e intensas orações para o retorno destes afastados. Essas passagens ensinam que há sempre esperança para Efraim. Afinal, Deus não desiste de nós. Embora as repetidas vezes ele repreenda seu povo quando este se afasta, a compaixão divina
não falha. Deus é fiel. Ele não desiste dos seus filhos. Os seres humanos é que são infiéis. O povo de Deus é que é infiel. A igreja é que muitas vezes é infiel. Os crentes muitas vezes são infiéis. Mas o Senhor Deus mantém a sua fidelidade. O Senhor Deus não desiste dos seus filhos. Ele continua chamando os seus filhos para que retornem. Podemos sentir dor, frustração e desânimo, ou até falar negativamente de quem amamos e se afastou de Deus. Ainda assim, nessa passagem, Jeremias 31, 20, o Senhor nos lembra de que Ele nunca se esquece de quem se desviou, de modo algum. Os pensamentos divinos a respeito dessas pessoas não são passageiros, mas cheios de afeição, desejando sinceramente o bem delas. Na verdade, Deus diz que o seu coração anseia por aqueles que se desviaram. O Senhor deseja que voltem a Ele e sua misericórdia é grande. Sabe, muitas vezes, nós às vezes até atrapalhamos aqueles que querem voltar. Com palavras más, com conceitos más, com uma aceitação formal, não uma aceitação sincera. Mas nós não podemos fazer assim, irmãos. Veja que o Senhor deseja que voltem para Ele, a sua misericórdia é grande. Nós não podemos atrapalhar os nossos irmãos afastados que voltem. Devemos propiciar a eles o maior acolhimento na igreja, o maior acolhimento nas nossas relações, nos nossos relacionamentos. O Senhor almeja o retorno daqueles que um dia se desviaram. E agora eu quero falar para algum de vocês que eventualmente tem um filho ou uma filha que se afastou. Lembre-se, o Senhor deseja o retorno. Ele diz assim, ele vai voltar, ele é o filho das minhas delícias, é o filho que eu amo, mesmo depois do castigo. É o filho que ele ama e é o filho que ele quer ver voltar. Nós devemos orar e confiar pelo retorno dos nossos irmãos, dos nossos amigos, ou dos nossos filhos, dos nossos amigos que se encontram afastados. Orar continuamente com eles. Tratá-los com carinho, tratá-los com afeição, para que eles sintam o amor de Deus expresso no amor de cada um de nós. E que assim eles voltem, encontrem de novo o caminho de volta para a igreja e sejam reintegrados ao povo de Deus.